Ele acreditava que o destino estava em suas mãos. Planejou cada detalhe de um espetáculo de luxo, um casamento milionário, aplausos da elite, olhares de admiração. E entre os convidados, ele queria apenas uma coisa: ver a mulher que um dia amou se curvar diante do seu sucesso. O que ele não sabia é que naquele dia, quem ajoelharia diante da verdade seria ele. Porque a mulher que ele expulsou grávida, dizendo que nunca teria valor, estava prestes a atravessar aquelas portas. Não como uma convidada humilhada, mas como a dona do império que sustentava a fortuna dele. Mas enquanto Eduardo arquitetava sua vingança cruel do outro lado da cidade, uma Ferrari vermelha estava sendo entregue. A mulher que assinou o pagamento à vista sorriu ao ler o convite dourado. Porque Eduardo não sabia de uma coisa: ele havia convidado a mulher que controlava o destino da empresa dele. E ela estava vindo com uma surpresa devastadora. No espelho de seu escritório, na cobertura, refletia-se um terno impecável e uma gravata italiana de R$3.000. Era o retrato do orgulho de um homem que acreditava ter vencido. Aos 42 anos, Eduardo finalmente havia conseguido tudo o que sempre quis: uma empresa de consultoria milionária, um apartamento na zona mais nobre da cidade e agora o casamento perfeito com Tatiane, filha de um dos maiores empresários do país. Senhor Siqueira, a secretária entrou com uma pilha de convites dourados. Os convites do casamento chegaram da gráfica. Eduardo pegou um dos cartões, sentindo o papel importado entre os dedos. Cada convite havia custado mais de R$200, mas não era sobre o dinheiro, era sobre o status, sobre mostrar para todos que Eduardo Siqueira não era mais o menino pobre que cresceu na periferia. Perfeito, ele murmurou, passando os dedos sobre as letras em relevo dourado. Quero que entregue pessoalmente para toda a lista VIP. Sim, senhor. E sobre a lista adicional que o senhor me deu ontem? Eduardo sorriu. Uma expressão fria e calculista cruzou seu rosto. Sim, a lista especial. Pegue uma caneta, disse ele, enquanto escrevia um endereço num pedaço de papel. Quero que entregue este convite pessoalmente neste endereço. E quando entregar, diga exatamente isto: o senhor Siqueira gostaria muito da sua presença no seu dia mais feliz. A secretária franziu a testa, mas não questionou. Eduardo pagava bem demais para que ela fizesse perguntas. Quando ficou sozinho, virou-se para a janela, de onde podia ver toda a cidade. Lá embaixo, as pessoas pareciam formigas. Ele havia subido muito alto, alto demais. Camila, sussurrou o nome como se fosse uma praga. Depois de 8 anos, você vai ver com seus próprios olhos o que perdeu quando não soube me valorizar. Mas enquanto Eduardo saboreava sua vingança antecipada, o telefone tocou. Era seu sócio, Rogério. Eduardo, precisamos conversar sobre nossa cliente mais importante, a Falcão Dourado Investimentos. Eduardo se animou. Aquele contrato representava 60% de todo o faturamento da empresa. O que aconteceu? Ela quer marcar uma reunião pessoalmente desta vez. Eduardo franziu a testa. Em 3 anos de parceria, nunca havia conhecido pessoalmente a proprietária da Falcão Dourado. Todos os negócios eram feitos por intermediários e videoconferências, nas quais ela nunca aparecia. A mulher era um mistério. Tudo o que se sabia era que tinha menos de 35 anos e havia construído um império do zero. Quando será a reunião? Perguntou Eduardo. Ela disse que será depois do seu casamento. Não quer atrapalhar sua festa. Eduardo ficou surpreso. Como ela soube do meu casamento? Não sei, mas ela parece saber muita coisa sobre você, Eduardo. É impressionante. Após desligar, Eduardo ficou pensativo.
Como uma cliente poderia conhecer tantos detalhes de sua vida pessoal, mas logo afastou a preocupação. Mulheres poderosas sempre tinham suas fontes de informação. O que importava era que, em 2 semanas, no dia do casamento, todos veriam Eduardo Siqueira em seu trono, e especialmente uma pessoa, a mesma que um dia o chamou de sonhador sem futuro. Eduardo olhou para o convite dourado sobre a mesa. O nome estava escrito com sua própria letra: Camila Rocha. Você vai ver quem é que não tinha futuro, murmurou. Mas se Eduardo soubesse que naquele exato momento, do outro lado da cidade, uma mulher de 34 anos assinava contratos milionários numa sala de reunião, enquanto 2 garotos de 7 anos brincavam no canto, talvez ele não estivesse sorrindo. Se soubesse que essa mulher acabara de comprar uma Ferrari vermelha para uma ocasião especial, talvez repensasse seus planos. E se soubesse que o nome na procuração da Falcão Dourado Investimentos era exatamente o mesmo nome que ele havia escrito no convite envenenado? Bem, talvez Eduardo não estivesse planejando uma humilhação. Talvez estivesse cavando sua própria armadilha. 8 anos atrás, Eduardo Siqueira era um homem completamente diferente. Camila ainda se lembrava do primeiro dia em que o viu na faculdade de administração. Cabelo desalinhado, tênis furado, mas um sorriso que iluminava qualquer sala. Ele era bolsista integral, vindo da periferia da Zona Leste. Ela trabalhava meio período num pequeno escritório de contabilidade para pagar os estudos. Você consegue me explicar essa fórmula? Ele perguntou, aproximando-se na biblioteca, apontando para um exercício de matemática financeira. Camila olhou para o papel e sorriu. Para ela, números sempre foram como uma segunda língua. É simples, disse pegando o lápis dele. Você está complicando demais. Em 10 minutos, havia resolvido não apenas aquele exercício, mas outros 3 semelhantes. Eduardo ficou impressionado. Cara, você é um gênio com números. Sério, nunca vi alguém fazer isso tão rápido. Um dia, quando eu tiver minha própria empresa, você vai ser minha sócia. Nós vamos dominar o mercado financeiro. Era impossível não se apaixonar por aquela paixão, por aqueles sonhos grandiosos. Eles namoraram por 2 anos antes de se casar. A cerimônia foi simples, mas cheia de amor. A lua de mel foi um fim de semana em uma pousada em Campos do Jordão. Um dia vamos voltar aqui, prometeu Eduardo, mas na suíte presidencial. Não precisa disso para eu ser feliz, respondeu Camila, sincera. Mas eu preciso, disse ele. E algo no tom de voz fez Camila se arrepiar. O primeiro golpe veio quando Eduardo conseguiu uma vaga em uma consultoria de elite. De repente, estava cercado de pessoas de famílias ricas que falavam de viagens internacionais como quem fala de ir ao mercado. Camila, você precisa se arrumar melhor, começou a dizer. As esposas dos meus colegas são diferentes. Diferentes como? Mais elegantes, mais sofisticadas. Camila tentava. Gastava parte do salário em roupas que nem gostava, mas Eduardo sempre encontrava algo para criticar. O segundo golpe veio em uma festa da empresa. O chefe de Eduardo olhou Camila de cima a baixo. Então essa é a famosa esposa do Eduardo? Trabalha com o que mesmo? Contabilidade, murmurou Eduardo como se confessasse um crime. Entendo, respondeu o homem com um sorriso que não chegou aos olhos. No carro, o silêncio era ensurdecedor. Você me envergonhou hoje, explodiu Eduardo. É óbvio que você é da periferia, Camila. É óbvio que você não tem classe. E de onde você acha que veio, Eduardo? Mas eu me adaptei, eu aprendi. Você sempre vai ser aquela garota pobre que não sabe se comportar na sociedade. O terceiro golpe foi o mais devastador.
2 semanas depois, Camila descobriu que estava grávida de gêmeos. Esperou o momento certo para contar. Fez o jantar favorito dele. Eduardo, eu tenho uma notícia. Estou grávida. O garfo parou no ar. Eduardo ficou pálido. Grávida? De gêmeos? O silêncio que se seguiu foi um dos mais longos da vida de Camila. Agora não, Camila. Estou construindo uma carreira. Não posso ter filhos agora, principalmente com alguém como você. Alguém como eu? Seja realista. Você acha que os filhos de uma contadora de um escritório pequeno vão ter o futuro que eu quero para os meus filhos? Eles são seus filhos também. São um erro que vai atrapalhar tudo o que construí. Na manhã seguinte, Camila acordou com o som de malas sendo arrastadas pelo corredor. Eduardo estava colocando as coisas dela na porta. Está na hora de você ir, Camila. Procure alguém do seu nível. Eduardo, por favor. Deixei R$ 200 em cima da cômoda. É tudo o que posso fazer. Grávida de 2 meses, carregando 2 malas e R$ 200 no bolso, Camila Rocha saiu pela porta da casa que um dia chamou de lar. Enquanto caminhava pela rua, fez uma promessa. Seus filhos jamais passariam pelo que ela estava passando. E Eduardo Siqueira? Bem, ele ainda ia descobrir o que havia perdido. Os primeiros meses foram um pesadelo. Camila alugou um quartinho nos fundos de uma casa na periferia. O banheiro era compartilhado, a cozinha, um fogareiro. O barulho dos vizinhos atravessava as paredes finas como papel, mas era o que R$ 200 podiam pagar. Durante o dia, trabalhava no mesmo escritório de contabilidade de sempre. À noite, fazia serviços extras de tudo que aparecesse. Planilhas, declarações de imposto de renda, pequenos balanços para lojas do bairro. Camila dormia 4 horas por noite, quando muito. Camila, você precisa descansar, dizia Dona Teresa, a proprietária da casa, sempre que a via chegando tarde. Não é bom para os bebês. Eu sei, Dona Teresa, mas preciso juntar dinheiro para quando eles nascerem. A barriga crescia e com ela vinham as despesas. Consultas médicas, exames, vitaminas, tudo o que Eduardo deveria estar ajudando a pagar. Mas não estava. No 7º mês de gravidez, aconteceu algo que mudaria tudo. Camila estava organizando os documentos financeiros de uma pequena padaria quando percebeu algo estranho. Os números não fechavam. Não eram erros simples. Havia algo mais sério por trás. Seu Antônio, chamou o dono da padaria, posso fazer uma pergunta sobre seus fornecedores? Claro, filha, diga. O senhor tem certeza de que está pagando o preço certo pela farinha? Porque, pelos meus cálculos, está pagando 40% a mais do que o preço de mercado. Seu Antônio franziu a testa, surpreso. Como assim? Camila pegou uma folha de papel e começou a fazer contas. Em 10 minutos, havia mapeado toda a cadeia de fornecimento da padaria, identificado 3 fornecedores que estavam superfaturando e criado um plano para reduzir os custos em quase 50%. Meu Deus, murmurou seu Antônio, olhando os números. Como você descobriu isso? Eu apenas vejo padrões nos números. É difícil de explicar, respondeu ela, com humildade. Camila, se você conseguir implementar isso, eu te pago R$ 500 de bônus. Em 2 semanas, Camila havia reestruturado toda a operação financeira da padaria. Seu Antônio não apenas pagou os R$ 500, como também contou para outros comerciantes da região. Logo, Camila passou a ser procurada por donos de lanchonetes, salões de beleza, oficinas mecânicas. Todos queriam que ela desse uma olhada nas finanças deles. Você tem um dom, menina, disse seu Antônio um dia, vendo Camila resolver em 1 hora um problema que o contador não conseguia resolver há meses. Não é só matemática, você enxerga coisas que outras pessoas não veem. Os gêmeos nasceram em uma madrugada fria de dezembro.
Davi e Daniel, dois meninos idênticos com os olhos grandes e curiosos da mãe. Camila os olhou, emocionada, e fez uma promessa silenciosa. Vocês nunca vão passar necessidade, nunca serão rejeitados por não serem suficientes. Mamãe vai fazer vocês se orgulharem dela. Mas criar dois bebês sozinha não era tarefa simples. Camila trabalhava com os meninos no colo, fazia planilhas enquanto eles mamavam, atendia clientes com um bebê dormindo no carrinho e o outro nos braços. Foi durante uma dessas consultorias malucas que tudo mudou de vez. Camila estava na casa de Dona Silvia, proprietária de uma pequena loja de roupas, quando o telefone tocou. Alô, Camila Rocha. Aqui é Sérgio Mendonça, da construtora Millennium. Seu Antônio me deu seu contato. Oi, senhor Sérgio. Em que posso ajudá-lo? Olha, eu sei que você trabalha com pequenas empresas, mas estou com um problema sério aqui. Meu contador diz que está tudo certo, mas eu sinto que alguma coisa está errada. Os números não fazem sentido. Posso dar uma olhada, mas eu nunca trabalhei com uma empresa grande. Pelo amor de Deus, só preciso de alguém que entenda de números de verdade. Posso te pagar R$1.000 só para dar uma olhada. R$1.000 era mais do que Camila ganhava em 2 meses. Naquela noite, deixou os gêmeos com Dona Teresa e foi até a construtora. Sérgio Mendonça era um homem de 60 anos e estava desesperado. Minha empresa está perdendo dinheiro, mas o contador insiste que está tudo normal. Eu construo há 40 anos, sei quando algo está errado. Camila se sentou diante do computador e começou a analisar os dados. O que viu a deixou impressionada. Senhor Sérgio, o senhor tem um problema muito sério, mas não é só perda de dinheiro. Alguém está roubando sua empresa. Como assim? Alguém criou uma empresa fantasma e está direcionando contratos para ela. Olha aqui. Camila virou a tela para ele. Essa empresa, Mendonça e Associados, não existe oficialmente, mas recebeu quase 2 milhões em contratos nos últimos 6 meses. Sérgio ficou pálido. Meu contador, foi ele? Pelos indícios, sim. E não é só isso. Ele também está superfaturando materiais e embolsando a diferença. Em uma única noite, Camila havia descoberto um esquema de fraude que drenava a empresa de Sérgio há mais de 1 ano. Quanto eu te devo? Perguntou ele, visivelmente emocionado. R$1.000, como combinamos. R$1.000? Sérgio riu com lágrimas nos olhos. Camila, você acabou de salvar minha empresa. Descobriu um roubo de mais de 3 milhões. R$1.000 é um insulto. Ele pegou o talão e assinou um cheque de R$10.000. E tem mais uma coisa, disse Sérgio. Eu conheço muitos empresários, gente que tem os mesmos problemas que eu tinha. Você toparia trabalhar para eles? Nos 6 meses seguintes, Camila se tornou a consultora financeira mais procurada da cidade. Descobria fraudes, otimizava operações, criava estratégias de investimento, empresários brigavam para conseguir uma consulta com ela. Uma noite, enquanto digitava planilhas com os olhos cansados, ouviu a voz suave de Davi, agora com 2 aninhos. Mamãe, por que você fica acordada até tão tarde? Camila olhou para o filho com um sorriso cheio de ternura. Porque mamãe está trabalhando para dar uma vida boa para vocês, meu amor. E beijou a testa do menino, enquanto o coração batia com força e esperança. Você é a mãe mais inteligente do mundo, disse Daniel, subindo no colo dela. Não, meus amores. Camila sorriu. Mamãe só aprendeu que, quando alguém nos rejeita, a gente prova que essa pessoa estava errada. Aos poucos, Camila percebeu que não precisava mais aceitar qualquer trabalho. Podia escolher, podia cobrar mais, podia exigir respeito. Foi quando ela teve a ideia que mudaria tudo. Abrir a própria empresa. Falcão Dourado Investimentos. Murmurou
escrevendo o nome numa folha de papel enquanto os gêmeos dormiam. Porque falcões voam mais alto do que qualquer um imagina. Enquanto Camila construía o próprio império, do outro lado da cidade, Eduardo comemorava mais um contrato milionário com uma cliente misteriosa que ninguém conhecia pessoalmente. Essa Falcão Dourado é impressionante, comentou com Rogério. A proprietária deve ser brilhante. Se ele soubesse que naquele exato momento, a mulher que rejeitara por ser insuficiente assinava documentos que a tornariam uma das empresárias mais poderosas da cidade. Se soubesse que os filhos que chamou de erro estavam sendo criados para se tornarem homens melhores do que ele jamais seria. Mas Eduardo não sabia de nada. Ainda não. 3 dias após o convite ter sido entregue, Eduardo recebeu uma ligação inesperada. Eduardo, aqui é o Rogério. Preciso falar com você urgentemente. O que aconteceu? Nossa cliente da Falcão Dourado, ela finalmente quer uma reunião presencial. Eduardo se animou. Era o encontro que esperava havia 3 anos. Conhecer pessoalmente a mulher misteriosa que transformara sua empresa. Quando? Ela disse que será após o seu casamento, para não atrapalhar sua festa. Como ela soube do meu casamento? Não sei, mas parece saber muita coisa sobre você, Eduardo. Ao desligar, Eduardo ficou pensativo. Era estranho uma cliente conhecer detalhes da vida pessoal dele. Logo afastou a preocupação. Mulheres poderosas têm fontes. Ele não estava errado sobre a curiosidade, estava errado sobre os motivos. Do outro lado da cidade, numa cobertura que fazia o apartamento de Eduardo parecer um cubículo, Camila Rocha abriu o envelope dourado. Os gêmeos, agora com 7 anos, faziam a lição de casa na mesa de jantar de mármore. "O que é isso, mãe?" perguntou Davi, percebendo a expressão da mãe mudar. "É um convite, meu amor. Para um casamento?" Daniel ergueu os olhos do caderno. Camila leu o convite 1, 2, 3 vezes. O nome de Eduardo saltava do papel como um fantasma do passado. Mas não era isso que a impressionava. Era a arrogância implícita. Ele realmente achava que ela iria se humilhar aparecendo no casamento dele. Achava que ela ainda era a garota de 20 e poucos anos que ele rejeitou? Camila pegou o telefone e ligou para a assistente. "Letícia, sou eu. Preciso que você faça uma pesquisa sobre uma empresa, Siqueira Eng Associados. Quero tudo. Faturamento, principais clientes, dependências financeiras. Claro, senhora Rocha. Para quando?" "Para ontem." 2 horas depois, Letícia retornou. "Senhora Rocha, terminei a pesquisa. Conte." A Siqueira Eng Associados tem faturamento anual de alguns milhões. Não é pequena, mas não é gigante. O interessante é que mais da metade da receita vem de um único cliente. Camila sorriu. "Deixe-me adivinhar. Falcão Dourado Investimentos?" "Exato. Como a senhora sabia?" "Intuição feminina", disse Camila com um leve riso. "Letícia, marque uma reunião com o senhor Eduardo Siqueira. Diga que a proprietária da Falcão Dourado finalmente quer conhecê-lo pessoalmente depois do casamento dele." "Perfeito. Vamos dar a ele um presente de casamento que nunca vai esquecer." Naquela noite, enquanto colocava os gêmeos para dormir, Camila explicou a situação. "Mamãe vai a um casamento." "Do papai?" perguntou Daniel. Eles sabiam que tinham um pai, mas nunca demonstraram muito interesse em conhecê-lo. "Sim, meu amor." "Por que você vai se não gosta dele?" soltou Davi com a honestidade das crianças. "Porque às vezes a gente precisa aparecer para mostrar que as pessoas estavam erradas sobre nós." "Você vai usar um vestido bonito?" quis saber Daniel. "O mais bonito que vocês já viram." "E vai de carro?" Camila sorriu. "Mamãe vai comprar um carro novo só para essa ocasião." No dia seguinte, Camila foi à concessionária. "Quero aquela", disse, apontando para uma Ferrari Portofino vermelha conversível.
Excelente escolha, senhora. É um modelo de alta performance. Não me interessa a performance, cortou Camila. Interessa o impacto visual. Quero que quando eu chegar, todas as cabeças se virem. Então essa é perfeita. Ótimo. Quero pronta para o próximo sábado. Senhora, esse modelo costuma ter lista de espera. O vendedor hesitou. Temos uma unidade de demonstração que acabou de chegar. Com um ágio pelo prazo e algumas personalizações express, consigo entregar. Perfeito. Ela assinou o cheque sem pestanejar. Próximo sábado sem falta. Enquanto isso, Eduardo lapidava sua humilhação perfeita. Você tem certeza de que ela vai aparecer? Perguntou Tatiane durante o jantar. Tenho absoluta certeza. Mulheres como ela não resistem à chance de ver onde poderiam ter chegado. E se ela aparecer bem vestida? Você disse que ela trabalhava com contabilidade. Eduardo riu alto. Tatiane, meu amor, você não conhece a Camila. É daquelas que não conseguem esconder de onde vieram. Pode vestir o traje mais caro do mundo. Ainda vai parecer que comprou em liquidação. Se Eduardo soubesse que naquele exato momento, Camila estava em um ateliê de alta costura, sendo medida para um vestido de 15 mil reais. Se soubesse que ela contratara o mesmo cabeleireiro que prepara atrizes para o Oscar. Se soubesse que o presente de casamento que ela planejava destruiria não apenas o ego dele, mas 60% da receita da empresa. Mas Eduardo não sabia. Estava ocupado demais imaginando a cara de derrota que, segundo ele, Camila faria ao ver tudo o que perdeu. O que Eduardo não entendia é que Camila não perdeu nada. Ela ganhou tudo e estava prestes a provar isso da forma mais humilhante possível. 3 anos antes do convite, quando os gêmeos tinham apenas 4 anos, Camila tomou a decisão que mudaria tudo. Não posso mais depender de clientes pequenos, murmurou para si, olhando as contas que se acumulavam na mesa da cozinha. Preciso pensar maior. Era uma madrugada fria de junho. Davi e Daniel dormiam no quarto ao lado. À luz fraca da luminária, Camila analisava um novo tipo de cliente. Empresas médias, precisando de reestruturação completa. Foi quando teve a epifania. E se eu criar minha própria empresa de investimentos? A ideia era audaciosa, mas Camila percebera algo que poucos consultores enxergavam. Ela não apenas resolvia problemas, previa tendências de mercado com uma precisão assustadora. Falcão Dourado Investimentos, escreveu numa folha. Porque falcões enxergam o que outros não veem. Começar exigia capital. Muito capital. Veio a segunda epifania. Não precisava começar grande, precisava começar inteligente. Camila juntou todas as economias, 40 mil reais, e fez o que para muita gente seria loucura. Apostou tudo em uma única operação. Identificou uma pequena empresa de tecnologia subvalorizada pelo mercado. A empresa desenvolvia software para hospitais, mas os investidores tradicionais não entendiam o potencial da digitalização da saúde. Mãe, por que você está acordada de novo? Davi apareceu na cozinha às 3 da manhã, cercada de papéis. Mamãe está fazendo algo muito importante, meu amor. Algo que vai mudar nossas vidas. Você sempre fala isso, disse Daniel, esfregando os olhos na porta do quarto. Desta vez é diferente. Camila os puxou para um abraço. Desta vez, a mamãe vai mostrar para o mundo do que é capaz. Ela investiu os 40 mil reais na empresa de tecnologia. 6 meses depois, a companhia foi comprada por uma multinacional americana. Camila transformou 40 mil reais em 200 mil reais. Meu Deus, funcionou. Sussurrou encarando o extrato bancário. Mas 200 mil reais ainda não bastam para competir com os gigantes. Ela precisava de uma estratégia diferente. Nasceu o que o mercado passaria a chamar de método Falcão Dourado.
Em vez de competir com grandes fundos, especializou-se em encontrar empresas pequenas e médias com potencial gigantesco que os investidores ignoravam. A primeira grande operação veio com uma empresa de logística que desenvolvera um algoritmo revolucionário para entregas. Os grandes bancos rejeitaram o investimento, arriscado demais. Camila investiu R$100 mil. 2 anos depois, vendeu a participação por R$2 milhões. Como você enxerga essas oportunidades? Perguntou Sérgio Mendonça, o primeiro grande cliente e agora investidor da Falcão Dourado. Não sei explicar, admitiu Camila. É como se os números falassem comigo. Eu vejo padrões que outros não veem. O verdadeiro salto veio quando Camila decidiu tornar a Falcão Dourado também prestadora de serviços. Por que não oferecemos consultoria financeira para empresas que querem ser mais eficientes? Propôs a pequena equipe. A estratégia foi genial. Enquanto a Falcão Dourado investia em pequenas empresas promissoras, oferecia consultoria para empresas maiores que precisavam otimizar operações. Foi assim que Eduardo Siqueira voltou à vida dela, sem saber. A Siqueira em Associados passava por dificuldades. Eduardo expandira rápido demais e enfrentava problemas de fluxo de caixa. Quando um cliente indicou a Falcão Dourado, Eduardo aceitou de imediato. Nunca ouvi falar dessa empresa, disse a Rogério na primeira videoconferência. Mas parecem impressionantes. Do outro lado da tela, uma voz feminina modificada por software explicava como a Falcão Dourado reestruturaria toda a operação da Siqueira e Associados. Podemos garantir redução de 30% nos custos operacionais e aumento de 50% na eficiência. E qual seria o investimento? Perguntou Eduardo. Um contrato de exclusividade por 3 anos. Nossa taxa será de 15% de toda a economia gerada. Eduardo fez as contas. Se a promessa se cumprisse, economizaria mais de R$1 milhão por ano. Pagar R$50 mil por mês, por isso, era quase de graça. Fechado, concluiu. O que Eduardo não sabia era que, do outro lado da conferência, numa sala luxuosa da Falcão Dourado, Camila sorria por trás do modulador de voz. Prazer em fazer negócios com o Sr. Siqueira. Nos 3 anos seguintes, a Falcão Dourado não apenas cumpriu, superou. A empresa de Eduardo ficou 200% mais eficiente. Os lucros triplicaram, e ele nunca soube que estava sendo salvo pela mulher que rejeitou. Nossa cliente da Falcão Dourado é um gênio, dizia Eduardo. Quem quer que seja essa mulher, entende de negócios melhor do que qualquer homem que já conheci. Enquanto isso, Camila construía um império. A Falcão Dourado gerenciava mais de R$50 milhões em investimentos, tinha participação em 15 empresas e prestava consultoria para mais de 30 companhias, incluindo a Siqueira e Associados. Mãe, por que você trabalha tanto? Perguntou Davi, vendo-a revisar contratos. Porque mamãe quer garantir que vocês nunca passem pelo que ela passou. O que você passou? Alguém me rejeitou, achando que eu não era boa o suficiente. Agora vou provar que estava muito enganado. E quando você vai provar? Quis saber Daniel. Camila sorriu, lembrando do convite de casamento que chegara naquela manhã. Muito em breve, meu amor. Na verdade, o império de Camila crescera tanto que ela já não precisava do contrato com Eduardo. A Siqueira em Associados representava menos de 5% da receita total. Mas Camila mantinha o contrato por um motivo simples. Queria Eduardo nas mãos quando chegasse a hora da justiça. Com o convite sobre a mesa, a hora havia chegado. Camila ligou para o advogado. Dr. Álvaro Ramos, preciso que o senhor prepare os documentos de cancelamento do contrato com a Siqueira em Associados. Camila, esse contrato ainda tem 2 anos para vencer. Se cancelarmos agora,
Eles podem processar por quebra. Leia a cláusula 1513 do contrato. Silêncio. Páginas viradas. Teclas batendo. Achei. A Falcão Dourado se reserva o direito de cancelar este contrato a qualquer momento, mediante notificação de 30 dias por motivos de incompatibilidade de valores empresariais. Exato, doutor. Prepare a notificação. Ela será entregue no dia do casamento. Camila fechou os olhos por um instante. Não era vingança vazia. Era verdade colocada à luz, com a elegância dos que venceram sem pisar em ninguém. E no brilho silencioso daquela noite, duas pequenas respirações ao lado da porta lembraram a ela o verdadeiro motivo. Davi e Daniel dormiam, o coração dela fora do peito, prontos para ver a mãe voar mais alto do que qualquer falcão. Perfeita, não é, Camila? Você planejou isso desde o início? Doutor Álvaro Ramos, eu planejo tudo desde o início. Eduardo Siqueira havia convidado Camila para seu casamento achando que a humilharia. Não sabia que, na verdade, estava convidando a própria executora da sua sentença. O sábado do casamento amanheceu com um céu azul impecável. No hotel de luxo, o evento mais exclusivo do ano era preparado com rigor. 2 milhões de reais investidos em uma festa que a alta sociedade comentaria por meses. Eduardo se olhava no espelho da suíte presidencial, ajustando o smoking italiano de 20 mil reais. Aos 42 anos, acreditava ter chegado ao topo. Você está nervoso? Perguntou Tatiane, terminando de colocar um colar de diamantes que custara mais do que um apartamento. Nervoso? Hoje é o dia mais importante da minha vida. Eduardo sorriu. Hoje caso com a mulher perfeita, na festa perfeita, com as pessoas perfeitas. E a sua ex-mulher, ainda acha que ela vai aparecer? Eduardo riu. Tatiane, meu amor, tenho certeza absoluta. Mulheres como a Camila não resistem à curiosidade. Ela vai querer ver o que perdeu. E se ela parecer bem vestida? Impossível. Você pode tirar a pessoa da periferia, mas não tira a periferia da pessoa. Se Eduardo soubesse que naquele exato momento, a 15 quilômetros dali, Camila era finalizada por uma equipe de profissionais que preparava celebridades para o Oscar. Na cobertura da Falcão Dourado, Camila observou a própria imagem no espelho. O vestido de alta costura, em azul marinho, fora desenhado especialmente para ela por um estilista francês. 15 mil reais que valiam cada centavo. O tecido abraçava o corpo com elegância, sem ser provocativo. O decote era sutil, porém impactante. A cor realçava a pele e contrastava com os cabelos, agora trabalhados pelo melhor cabeleireiro da cidade. Mãe, você está linda, disse Davi entrando no quarto com Daniel. Parece uma princesa, completou Daniel. Obrigada, meus amores. Mas vocês sabem que a mamãe não está indo para se divertir, né? A gente sabe, disse Davi com a seriedade dos seus 7 anos. Você vai mostrar para aquele homem que ele estava errado sobre você. E vai mostrar que somos os melhores filhos do mundo, acrescentou Daniel. Camila ajoelhou diante dos dois, cuidando para não amassar o vestido. Escutem, vocês são a coisa mais importante da minha vida. Mais importantes que qualquer negócio, qualquer dinheiro, qualquer vingança. Entenderam? Entendemos, mãe. Mas hoje é importante porque é sobre respeito, sobre mostrar que ninguém pode julgar os outros pelo que aparentam ter ou não ter. O interfone tocou. Era o motorista. Senhora Rocha, o carro chegou. Camila sorriu. Que carro? A Ferrari vermelha que a senhora comprou. Não, hoje eu vou dirigir. Pegou as chaves e se despediu dos gêmeos que ficariam com a babá. Mas houve uma surpresa. Mãe, a gente pode ir com você? Pediu Davi. Meus amores, é um casamento de adultos.
Mas a gente quer ver a cara do nosso pai quando você chegar, disse Daniel. Camila pensou por um instante. Levar os gêmeos teria um impacto ainda maior. Eduardo não apenas veria que ela prosperou, como conheceria os filhos que ele rejeitou. Está bem, mas vocês vão se comportar como cavalheiros, do jeitinho que a mamãe ensinou. 20 minutos depois, uma Ferrari Portofino vermelha conversível parou em frente ao hotel de luxo. O som do motor V8 fez todas as cabeças se virarem. O manobrista correu para abrir a porta, esperando ver um magnata ou uma celebridade internacional. Em vez disso, uma mulher deslumbrante saiu do carro. Sozinha já seria impactante. Mas não estava sozinha. 2 meninos idênticos, em ternos azul marinho perfeitamente cortados, desceram como pequenos príncipes. Boa tarde, disse Camila ao manobrista, entregando as chaves. Cuide bem dela. O saguão parou. Conversas foram interrompidas pela metade. Garçons esqueceram de servir drinks. Mulheres interromperam cumprimentos. Era impossível não olhar para aquela mulher e para os 2 meninos que pareciam ter saído da capa de uma revista. Quem é ela? Sussurrou alguém. Nunca vi, mas deve ser muito importante. Que carro maravilhoso! Deve ter custado mais de 1 milhão. E os meninos, lindos demais. Camila atravessou o saguão com a confiança de quem sabe exatamente onde está e por que está ali. Davi e Daniel caminhavam ao lado, postura ereta, sorrisos educados. Na entrada do salão, um recepcionista conferia convites. Boa tarde, senhora. Posso ver o seu convite? Camila abriu a bolsa Hermès e entregou o cartão dourado. O recepcionista leu e pareceu confuso. Camila Rocha. Exato. E estes são meus filhos, Davi e Daniel. Bem, o convite não especifica acompanhantes. Tem algum problema? Perguntou Camila com um tom que deixava claro que não haveria problema algum. Claro que não, senhora Rocha. Sejam bem-vindos. Quando Camila entrou no salão com os gêmeos, foi como se uma bomba silenciosa tivesse explodido. Flores que custavam mais do que carros populares, cristais reluzentes pendendo do teto, a orquestra tocando clássico. Tudo perfeito, exatamente como Eduardo planejara. Mas ninguém olhava para a decoração milionária. Todos os olhares estavam fixos na mulher misteriosa e nos 2 meninos. Meu Deus, quem é ela? Tatiane, a noiva, sussurrou a uma amiga. Não faço ideia, mas olha os meninos, são idênticos. Do outro lado, Eduardo cumprimentava empresários quando Rogério tocou seu braço. Eduardo. Agora não, Rogério. Estou falando com o deputado. Você precisa olhar para a entrada. Eduardo se virou e o mundo parou. Ali estava Camila. Mas não era a Camila que lembrava. Não era a garota insegura que expulsara de casa 8 anos antes. Era uma mulher deslumbrante, elegante, sofisticada, rica, e ao lado dela, 2 meninos idênticos que eram claramente seus filhos. Meus filhos, sussurrou Eduardo, ficando lívido. Eles são seus filhos? Perguntou Rogério atônito. Eduardo não respondeu. Não conseguia desviar os olhos daquela visão impossível. Camila o viu do outro lado do salão e sorriu. Não um sorriso amigável, não um sorriso nostálgico, um sorriso de predador que finalmente encontra a presa. Ela começou a caminhar em sua direção, Davi e Daniel ao lado, pequenos soldados. A cada passo, o salão se tornava mais silencioso. Todos sentiam que algo épico estava prestes a acontecer. Quando ela parou diante de Eduardo, o silêncio era ensurdecedor. Olá, Eduardo. A voz de Camila era calma, controlada. Obrigada pelo convite. Eduardo abriu a boca, mas nenhum som saiu. Estes são Davi e Daniel, continuou Camila, apoiando as mãos nos ombros dos meninos. Seus filhos. Os gêmeos olharam para Eduardo com curiosidade, sem emoção.
Para eles, aquele homem era apenas um estranho. Camila, ele conseguiu articular. Você, como você? Como o quê, Eduardo? Como eu consegui criar 2 filhos lindos e inteligentes sozinha? Como me tornei uma mulher bem-sucedida? Como comprei uma Ferrari para vir ao seu casamento? Cada palavra era uma lâmina no ego de Eduardo. Aliás, Camila sorriu ainda mais. Preciso te agradecer. Agradecer? Se você não tivesse me rejeitado, eu nunca teria descoberto do que sou realmente capaz. Tatiane se aproximou, visivelmente incomodada. Eduardo, não vai me apresentar? Paralisado, ele nada disse. Camila assumiu. Claro, Tatiane, sou Camila Rocha, ex-mulher do Eduardo e diretora executiva da Falcão Dourado Investimentos. Tatiane franziu a testa. O nome lhe era familiar. Da Falcão Dourado? Não é essa a empresa que mantém a empresa do seu marido funcionando? Exato, respondeu Camila. E então, Eduardo compreendeu a dimensão real do que acontecia. A mulher que rejeitara por ser pobre demais era, na verdade, quem o mantinha rico. O silêncio era tão profundo que se ouvia o leve tilintar dos cristais no ar-condicionado. O homem que passara 8 anos construindo uma imagem de sucesso inabalável estava paralisado diante de toda a alta sociedade que tanto queria impressionar, descobrindo que sua vida era, afinal, uma ilusão. Você... A voz tremeu. Você é a proprietária da Falcão Dourado? Camila sorriu serena. Surpreso? Você sempre disse que eu era boa com números. Tatiane olhava de um para outro, tentando entender. Eduardo, o que está acontecendo? Quem é essa mulher? Permita-me explicar, disse Camila, voltando-se para Tatiane com elegância. Sou Camila Rocha, ex-esposa do seu marido. Há 8 anos, Eduardo me expulsou de casa quando descobriu que eu estava grávida de gêmeos. Segundo ele, eu era pobre demais e não tinha classe para fazer parte da vida dele. Um murmúrio de choque percorreu o salão. A decoração milionária já não importava. Todos estavam hipnotizados pelo drama real diante dos olhos. Mamãe, Davi puxou de leve o vestido. Por que todo mundo está olhando? Porque às vezes as pessoas precisam ver a verdade com os próprios olhos, meu amor, respondeu Camila, afagando seus cabelos. Eduardo tentou recuperar o controle. Camila, talvez possamos conversar em particular. Em particular? Camila riu. O som cristalino ecoou pelo salão. Eduardo, você me convidou para me humilhar em público. Achou que eu viria como aquela garotinha insegura de 8 anos atrás, não foi? Os convidados se aproximavam discretamente, formando um círculo. Era melhor que qualquer novela. Você queria que todos vissem como eu havia perdido por ter te deixado escapar, continuou Camila, com ironia doce. Pois bem, você conseguiu uma plateia. Agora vamos mostrar o que realmente aconteceu. Rogério, o sócio, aproximou-se nervoso. Camila, talvez seja melhor. Olá, Rogério, disse ela com um sorriso. Como vão os negócios? Ainda dependem dos contratos da Falcão Dourado? Rogério empalideceu. Você sabia o tempo todo? Claro. Vocês acham que eu assinaria contratos de milhões sem saber exatamente com quem estou lidando? Eduardo finalmente encontrou voz. Mas por quê? Por que manteve os contratos se sabia que era comigo? Camila o fitou diretamente. Porque eu queria que você dependesse de mim. Queria que construísse sua vida sobre o sucesso que eu proporcionei. E quando chegasse a hora certa, queria que você soubesse exatamente quem é que não tinha classe suficiente. Hora certa para quê? Perguntou Tatiane, um nó crescendo no estômago. Camila pegou uma pasta de couro na bolsa. Para isto. Abriu a pasta e retirou documentos.
Rescisão de contrato entre Falcão Dourado Investimentos e Siqueira em Associados. Efeito imediato. O som do papel desdobrado foi como um trovão no silêncio mortal do salão. Não, sussurrou Eduardo. Você não pode fazer isso. Posso sim. Cláusula 15.3 do contrato. A Falcão Dourado se reserva o direito de cancelar o acordo a qualquer momento por incompatibilidade de valores empresariais. 60% da nossa receita, arfou Rogério. Se ela cancelar, vamos ter que demitir metade dos funcionários. Vão ter que vender o escritório de luxo, completou Camila fria. Vão cancelar contratos com fornecedores premium. Em resumo, vão voltar a ser o que realmente são, uma consultoria pequena e medíocre. Camila, por favor, Eduardo suplicava diante de todos. Podemos conversar? Podemos. E posso explicar os motivos da rescisão. Camila segurou o olhar dele, inabalável, serena, justa, enquanto o salão inteiro prendia a respiração à espera do veredito. Camila interrompeu, a voz cortante e serena. Durante 3 anos, a Falcão Dourado prestou serviços a uma empresa cujo proprietário demonstrou falta de caráter, preconceito social e abandono de família. São valores incompatíveis com a nossa filosofia empresarial. Os murmúrios do salão agora eram claramente audíveis. As pessoas comentavam entre si, algumas filmando discretamente com os celulares. Você está fazendo isso por vingança? Acusou Eduardo, tentando recuperar alguma dignidade. Não, Eduardo. Estou fazendo isso por justiça, respondeu Camila. A mesma justiça que você negou aos seus próprios filhos quando os rejeitou antes mesmo de nascerem. Davi e Daniel observavam tudo com atenção, sem medo. Eles confiavam inteiramente na mãe. E tem mais uma coisa, prosseguiu Camila. Vocês se lembram da empresa de tecnologia médica que a Falcão Dourado comprou no ano passado? Aquela que está revolucionando o setor de saúde digital. Rogério assentiu, sem entender onde ela queria chegar. O valor de mercado atual dela é de 80 milhões de reais, disse Camila. Minha participação é de 60%. Então, Eduardo, ela sorriu. Só nessa empresa eu tenho 48 milhões de reais, sem contar os outros investimentos. A revelação caiu como uma bomba. Eduardo sempre se gabara de ter alguns milhões. Camila tinha dezenas de milhões. A Ferrari com que eu vim hoje custou 1.200.000 reais. Continuou. Eu paguei à vista, como quem compra um sorvete. Porque, diferente de você, não construí minha fortuna humilhando outras pessoas. Eu construí criando valor, gerando empregos, ajudando empresas a crescer. Tatiane estava visivelmente abalada. A sua festa de casamento de 2 milhões de reais transformara-se no maior vexame da alta sociedade. Camila. Tentou Eduardo pela última vez. Nossos filhos, eles merecem ter um pai. Nossos filhos? Camila virou-se com fúria controlada. Nossos filhos, você os rejeitou, Eduardo. Você disse que eles eram um erro. Agora, eles são meus filhos, filhos que eu criei sozinha, que eu eduquei para serem homens íntegros, que nunca vão humilhar ninguém por sua condição social. Ela se abaixou diante dos gêmeos. Davi, Daniel, vocês querem conhecer melhor este senhor? Os 2 meninos olharam para Eduardo com educação, mas sem interesse. Não, mãe, disse Davi. Nós só temos você, e você é suficiente. Você é a melhor mãe do mundo, completou Daniel. As palavras dos meninos foram como facadas no coração de Eduardo. Ele havia perdido não apenas uma esposa, mas 2 filhos que nem queriam conhecê-lo. Camila se levantou e estendeu a mão para Eduardo. Foi um prazer fazer negócios com você, senhor Siqueira. Desejo sorte na sua nova fase, mais modesta. Eduardo olhou para a mão estendida, mas não conseguiu apertá-la.
Sua vida desmoronava diante de 300 convidados da alta sociedade. Ah, e Tatiane? Camila voltou-se para a noiva com elegância. Você parece uma mulher inteligente. Tenho certeza de que vai tomar as decisões certas daqui para a frente. Com isso, Camila tomou as mãos dos filhos e começou a caminhar em direção à saída. O salão se abriu para eles como um mar. Pessoas se afastavam com respeito, algumas até aplaudindo discretamente. Quando chegou à porta, Camila se virou uma última vez. Obrigada pelo convite, Eduardo. Foi exatamente o que eu precisava para encerrar este capítulo da minha vida. E saiu, Davi e Daniel ao seu lado, deixando para trás um homem destruído e uma festa arruinada. Do lado de fora, enquanto aguardavam a Ferrari, Daniel perguntou: Mãe, por que aquele homem estava chorando? Porque ele descobriu que o dinheiro não compra as coisas mais importantes da vida. Quais coisas, mãe? Amor verdadeiro, respeito e a chance de conhecer vocês dois, que são as pessoas mais maravilhosas do mundo. Quando a Ferrari vermelha ronronou para longe do hotel, Camila Rocha não olhou pelo retrovisor nem uma única vez. Ela tinha um império para administrar, filhos para criar e um futuro brilhante pela frente. Eduardo Siqueira ficou no passado, onde pertencia, e a justiça finalmente havia sido feita. No fim, o que esta história mostra é que dinheiro nenhum compra respeito, amor ou dignidade. Às vezes, a vida vira de cabeça para baixo apenas para nos lembrar de que quem é subestimado hoje pode ser aplaudido amanhã. Se esta história tocou você, deixe o like para apoiar o canal e conte nos comentários. O que você faria no lugar da Camila? Quero muito ler a sua opinião.